por essa tão viva oportunidade de estar aqui nesse lugar, para junto com os irmãos adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Louvar a Deus também pelo santo anjo desta igreja, que pela segunda vez nos recebe aqui com o coração aberto e grato. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança. Nós louvamos a Deus também pela vida do nosso irmão, obreiro Hélio, que está ali, pelo convite também. Nosso irmão Hélio, nós nos conhecemos já há alguns tempos, corta cabelo lá conosco, também tem também o peixe aqui, mas trabalhamos cortando cabelo, e nosso obreiro Hélio, de vez em quando vai lá. Quando ele chega aqui muito bonito, com o cabelo bem cortadinho, você pode ter certeza que ele passou por aquela terra, pastor. Pode ter certeza que ele tem um pulo lá. Sou eu que faço esse milagre na vida do Hélio. Você pode levantar as mãos agora. Eu tenho certeza que a futura esposa dele fica satisfeita. Estamos aqui também acompanhados pelo nosso irmão, que está ali, com aquela câmera bonita ali, filmando o irmão dele pregar. Estamos também com a minha esposa, também está ali nos acompanhando, né? Estamos aqui debaixo, né, da permissão do nosso pastor para estar cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui essa noite? Então, sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Nós iremos sair um pouquinho do tema dessa festa, mas eu tenho certeza que Deus irá falar contigo. Gênesis, capítulo de número 21. A partir do verso de número 17. Gênesis, capítulo de número 21. A partir do verso de número 17. Quem localizou o texto, diga glória a Deus. Fique de pé agora, por favor, só para nós fazermos uma leitura breve, rápida. Diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço. E era Deus com quem? E era Deus com quem? E era Deus com quem? Que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E você se assenta aplaudindo a Jesus nessa noite. Nessa noite eu quero tratar acerca de um assunto que por muitas vezes rodeia e cerca a nossa vida, que se chama deserto. A Bíblia diz que Deus ele faz uma promessa para Abraão, que da descendência de Abraão Deus levantaria para si uma grande nação. Mas você conhece bem a história e sabe que Sara
percebe a sua impotência por não poder gerar um filho, dizendo assim para ela mesma e talvez para Deus: Senhor, tu estás doido da cabeça. Senhor, olha para a minha situação, olha para o meu corpo, olha para a minha idade, olha para a minha capacidade. Eu não posso gerar um filho, e assim o Senhor não tem como cumprir a promessa que fizera ao meu esposo Abraão. A Bíblia diz que após ela pronunciar essas palavras, passa-se algum tempo e ela vai ter uma ideia, ela vai fazer uma proposta para Abraão. Olha, amor, tu sabe que eu já estou avançada de idade, tu sabe que eu não tenho condições de poder gerar uma criança. Tu sabe até que se eu conseguisse engravidar por um milagre, eu poderia morrer no parto, devido à situação que está o meu corpo já fragilizado pela idade, já cansado pela idade, pelo tempo que se passou. E a Bíblia diz que ela vai fazer uma proposta para seu esposo Abraão. Olha, nós temos aí Agar, nós temos aí essa nossa serva. Olha como ela está nova, olha como ela está viçosa, olha como ela tem condições de gerar um filho. Deita com ela. Quem sabe assim ela não engravida, gera um filho, assim Deus pode cumprir a promessa que fez a você. A Bíblia diz que Abraão, ele não pensa, ele age. Ele toma Agar em seus braços, coabita com Agar, e a Bíblia vai nos informar que 9 meses depois nasce Ismael. Nascendo Ismael, a Bíblia vai dizer que Deus, ele não rejeita, mas também não aceita, porque Deus não precisa de ajuda para operar, porque Deus não suporta ver alguém pensando que pode ajudar ele, porque Deus olha do céu e diz: como pode ela pensar que só porque é velha eu não posso operar na vida dela? Como pode ela olhar para o céu e dizer que eu sou limitado a ponto de não poder gerar nela um filho, só porque ela acessou o costume das mulheres e agora ela está avançada de idade e ela diz: Senhor, tu não pode gerar em mim um filho. Eu imagino Deus olhando para o céu, para a terra, para Sara, e dizendo: coitada dela, se ela entendesse quem fez a promessa para Abraão, se ela entendesse quem foi que desceu do céu para chamar Abraão para ser pai de uma grande nação, ela iria dobrar os seus joelhos, aceitar minha vontade e dizer: Senhor, a minha vontade é de não acreditar, mas como foi o Senhor que prometeu, eu vou aceitar a tua vontade, porque tu estás no céu, tu és Deus na terra, tu és Deus debaixo da terra, tu és Deus aonde tu estiver, e a tua palavra, ela não volta vazia. Estou sentindo Jesus aqui. A posição dela não era para ser essa, mas a Agar não conhece Deus, a Agar não tem experiência com Deus, ou melhor, Sara, ela ainda não tem uma experiência com Deus, então ela age dessa forma. Mas como eu já falei, Abraão agora coabita com Agar e nasce Ismael. Deus não rejeita, mas também não aceita, e agora Deus vai se ver obrigado, ou melhor dizendo, obrigado não, é uma palavra muito pesada para se citar para Deus. Deus não é obrigado a fazer nada, mas Deus agora ele opera um milagre na vida de Sara, fazendo com que Sara conseguisse engravidar. Quando Sara engravida, Deus começa a arquitetar
sairia do ventre de Sara. A Bíblia diz agora que Isaac nasce aqui no capítulo de número 21, onde nós lemos. Mas só que tem um problema. Quando Isaac nasceu, Ismael já tinha nascido. Quando Isaac nasceu, Ismael já tinha alguns anos de idade. E a Bíblia diz agora que eles estavam morando juntos na mesma casa. Eles estavam morando juntos no mesmo lugar. Irmãos, Deus havia lhe feito uma promessa para Abraão, que da descendência de Abraão faria uma grande nação. Ismael era descendência de Abraão ou não? Sim ou não, igreja? Ismael nasceu de quem? De Agar. Mas de Agar com Abraão. Então, agora Ismael também é filho de Abraão. Não faz parte da promessa, mas é filho de Abraão. Não pediu para vir ao mundo, mas é filho de Abraão. Não pediu para nascer, mas é filho de Abraão. Isaac é o filho da promessa, mas Ismael é o filho, aleluia, que foi, aleluia, feito por uma precipitação. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja, aleluia, que Deus promete, Deus fala que vai fazer, mas quando ela coloca, aleluia, o seu pé à frente de Deus, ela toma uma atitude precipitada, impedindo por alguns instantes de Deus ocupar o espaço dela na vida dela, e assim prover a promessa, fazê-la se cumprir. A Bíblia diz agora que eles começam a competir dentro de casa. Eu acredito que um olha para o outro e diz: olha, a promessa vai se cumprir em mim. Olha, a promessa vai se cumprir em mim. Olha, a promessa vai se cumprir em mim. E a Bíblia diz que Sara agora, incomodada com aquela situação, ela vai tomar uma atitude drástica. Ela vai tomar uma atitude séria. Ela vai chegar para Abraão e vai dizer: olha, você tem que mandar essa mulher embora. Você tem que mandar essa tua serva embora juntamente com esse menino, com esse filho, porque não está dando certo. A promessa, ela ia se cumprir em Isaac, e ele está pensando que vai se cumprir nele. Manda ele embora junto com ela. A Bíblia diz que Abraão, ele fica temoroso. Abraão, ele fica com seu coração apertado, porque Abraão entende que Ismael pode não ser o filho da promessa, mas é filho das suas entradas, saiu de dentro dele. Mas a Bíblia diz que ele ouve o conselho da sua mulher, e a Bíblia diz agora que de madrugada Abraão se levanta e ele vai até o quarto onde estava localizada Agar e onde estava localizado Ismael. A Bíblia diz que ele prepara um odre de água e um pedaço de pão, dá para Agar e diz: olha, você tem que ir embora, você tem que sair, aqui não tem mais espaço para você, você está ocupando espaço aqui dentro que é espaço de ouro, então você tem que se retirar, você tem que ir embora. E a Bíblia diz no versículo de número 14, que ela sai e vai em direção ao deserto de Berseba. Eu estive analisando essa palavra Berseba, e ela vai dar o significado de lugar de recomeço. Berseba significa lugar de recomeço, ou seja, Abraão pensou, Sara também, que estava expulsando Agar ou Ismael de casa para que eles pudessem morrer em qualquer lugar. Mas a Bíblia diz que Deus levou eles para um deserto que se chama lugar de recomeço. Pastor, não entendi aonde o Senhor quer chegar. Eu já vou dizer para você, talvez você tenha sido excluído de alguns lugares, talvez você tenha sido rejeitado em alguns lugares, e talvez você pense que para você
passagem, mas a Bíblia diz que ela foi para um lugar de recomeço. Vira para essa pessoa linda que está do teu lado e diga para ela: Deus está te levando para um lugar de recomeço. Deus está te levando para um lugar de recomeço. A Bíblia diz, irmãos, que agora ela está caminhando no deserto junto com Israel. E o texto vai nos informar que eles consomem a água do odre, e agora consumida a água do odre, Agar, ela se vê impossibilitada de continuar andando. Agar se vê impossibilitada de continuar caminhando, porque ela se percebe na falta de água. Irmãos, andar no deserto de dia sem água é quase que um suicídio. É quase que cometer um suicídio, porque o deserto durante o dia era aquele calor intenso que é até impossível o ser humano normal de carne e osso suportar. Você vai observar que alguns animais conseguem sobreviver no deserto. Alguns deles, o camelo, porque o camelo tem aquela coisa em cima que consegue armazenar água, e por isso ele consegue sobreviver muito tempo no deserto. Mas a terra não tinha mais água, só tinha pão. E se você come pão e não bebe água, você vai sentir mais sede. A única saída que ela teve foi sentar o menino embaixo de uma árvore, andar 25 metros aproximadamente de distância dele, porque ela não queria perceber o seu filho morrendo na frente dela. Quem sabe você entrou aqui assim também esta noite. Você está no deserto, no lugar de recomeço, mas a água do teu odre acabou, e você está olhando para a situação. Você tomou alguns passos atrás, você tomou distância da situação que você deixou embaixo da árvore, olhou, virou as costas e está dizendo: eu vou me afastar porque eu não quero ver morrer, eu vou me afastar porque eu não quero ver vingar óbito, eu vou me afastar porque é melhor me afastar do que ver essa situação indo de mal a pior. Foi essa a decisão que ela toma. Ela se afasta, mas a Bíblia diz que ela derrama lágrimas e ela clama a Deus. Ela derrama lágrimas e ela clama a Deus. Mas o interessante do texto é que a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. Vira para quem está do teu lado aí, diga para ela: Deus ouviu a voz do menino. Interessante que o menino também estava clamando. O menino também não estava aceitando aquela situação. Deixa eu dizer para você que tem chamada e não está exercendo a tua chamada, está clamando por Deus por causa de você. Deixa eu dizer para você que tem ministério e quer abrir mão dele porque não dá conta do negócio. Deixa eu dizer para você: o ministério está clamando a Deus por causa de você. Deixa eu dizer para você que está com o teu casamento abalado, o teu casamento está clamando a Deus por causa de você. Se você quer levantar a tua mão e glorifica. Glória! Já vou terminar. A Bíblia diz que Deus ouve a voz do menino. E é aqui que eu quero começar e já caminhar para o fim dessa mensagem. Quando Deus ouve a voz do menino, Deus envia o anjo até Agar. Deus faz questão de enviar o anjo até Agar, porque Agar já estava desacreditada. Para ela era um filho. Iria morrer Ismael e logo após iria morrer ela. Deus envia o anjo a Agar e fala para Agar: olha, Agar, eu ouvi a voz do menino. Eu ouvi a voz do menino. E tem mais, Agar. Tem mais. Vai lá onde ele está. Vai lá onde ele está, debaixo daquela árvore onde você deixou ele. Deus está
ministério novamente. Deus vai levantar a tua chamada, o teu casamento, o teu relacionamento, o lugar onde você trabalha. Talvez você seja esquecido lá dentro. Deus vai te levantar lá dentro. Deus vai te levantar dentro daquela igreja. Deus vai te levantar dentro daquele ministério. Deus vai te levantar naquele propósito. Deus vai te levantar naquela situação. Deus vai te levantar se você está levantando as mãos. E para agora, Deus vai te levantar. No versículo de número 17, a Bíblia diz que Deus, Ele ouve a voz do menino e manda Agar ir até ele e levantá-lo. Mas só que quando Agar chega para levantar Ismael, olha o que a Bíblia diz. Acompanhe comigo. Versículo de número 18. Já vou terminar, pastor. Versículo de número 18. No versículo de número 17, ele é menino. Repita, menino. No versículo de número 18, a Bíblia diz: ergue-te, levanta o. Ergue-te, levanta o. No versículo de número. No versículo de número 19, ou melhor, no versículo de número 20, olha o que a Bíblia diz: e era Deus com o moço que cresceu. Irmão, isso aqui é muito forte, eu vou explicar para você entender. No versículo de número 17, a Bíblia diz que Agar vai até o menino. Agora no versículo de número 20, a Bíblia chama o menino de moço. Pastor, qual é a diferença de menino para moço? A diferença é que ele cresceu. A diferença é que ele cresceu. Vou repetir, talvez você entenda. A diferença é que ele cresceu. A diferença é que ele cresceu. Cresceu onde, pastor? No deserto. A diferença é que ele cresceu. A Bíblia diz no versículo número 20 que Deus era com ele e o moço cresceu. Deus te trouxe aqui para te dizer que esse deserto não vai te matar, tu vai crescer nele. Alguns já têm comentado o caixão, não pasme, não se assombre. Alguns já planejaram o funeral do teu ministério, da tua chamada, do teu casamento. Já compraram o caixão preto, a vela preta, para fazer luto daquilo que Deus estabeleceu para você. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não vai morrer no deserto, não vai morrer no deserto. Você vai crescer, Deus vai te dar crescimento, Deus vai te dar crescimento, Deus vai te dar crescimento, Deus vai te dar crescimento. O da bacana lá. Deus vai te dar crescimento nesse deserto. Quem glorifica, quem exalta, quem glorifica, quem exalta, quem glorifica, quem exalta. Deus tem essa palavra. A bênção dos cachorros para publicidade. Posso louvar, pastor? Posso louvar aqui? Deus era com o menino. Vou te ensinar um segredo, nunca mais você esqueça. Se Deus for contigo, é o que você precisa para ser feliz. Tem gente buscando muita coisa por aí, tem gente procurando muita coisa por aí, quando só Deus é o bastante para a pessoa ser feliz, para ser bem sucedida, para ser bem abençoada. Só Deus é necessário para o ser humano ser feliz. Existe um vazio, um buraco negro em cada ser humano da face da terra. Alguns tentam preencher esse buraco com a cachaça, com as drogas,
com a prostituição, com a balada, com os pais da vida. Mas deixa eu dizer para você, você sai e entra da mesma forma que você entrou. Você sai com a tua vida destruída, você vai com a tua vida destruída e sai com a tua vida e volta com a tua vida destruída. Você entra no pacote com a sua vida destruída e sai com a sua vida destruída. Mas quando você entra dentro da igreja, quando você entra dentro da casa do Senhor, com a sua vida destruída, com a sua vida morta, Deus te pega, Deus te quebra, Deus te molda, Deus te faz um negócio novo na sua presença. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado. Feche seus olhos. Deus vai te fazer crescer, irmão. Queira o inferno ou não, Deus vai te fazer crescer. Queira Satanás ou não, Deus vai te fazer crescer. Queira os invejosos ou não, Deus vai te fazer crescer nesse deserto. Deus vai te fazer crescer nesse deserto. Vamos adorar o Senhor.